Nesse vídeo eu vou falar sobre a nossa necessidade louca de produzir, de sermos úteis, cumprir agenda, aproveitar oportunidades, mesmo que isso nos faça adoecer. E como adoecer, por pior que seja, nos ensina, ainda que seja na marra, a reequilibrar as nossas prioridades. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia que eu acho relevante para a nossa conversa aqui. O grande filósofo da humanidade Mike Tyson já disse: todo homem tem um plano, até tomar o primeiro soco na cara. Um ditado Yiddish também já ficou famoso por dizer que enquanto o homem planeja, Deus dá risada. A gente tem uma ilusão infantil e maluca de que a gente pode ter controle sobre a nossa vida. Mas no primeiro soco na cara, Deus aponta pra gente e rindo fala: Sério mesmo que você achou que você ia conseguir controlar a sua vida, o mundo, as lições que eu tenho para te passar? E sim, todo burnoutado que já passou por tanto trauma, tantas questões, tantas experiências ruins na vida, já tentou ter controle das coisas, sim, justamente para evitar se decepcionar, se machucar e principalmente repetir as experiências ruins do passado. E quando vem um burnout, um dos maiores socos na cara que a vida pode nos dar, a gente fica tentando manter o controle. Veja porque eu falei que é uma ilusão e que é maluquice. A gente ficou tentando manter o controle e por isso burnoutou. E aí a gente fica tentando manter o controle do burnout para que a nossa vida não saia daquilo que a gente tinha planejado. Quando a gente tem uma idade avançada, como a minha, que já começa com 5, quando a gente ouve um jovenzinho falar que eu vou com 25 eu vou estar casado, com 32 eu vou ter 2 filhos, aos 28 eu vou ter minha casa própria, aos 35 eu vou ter minha empresa. Gente, desculpa, a gente ri. Tá? A gente ri, porque a gente já passou por tanta coisa que é impossível a essa altura acreditar que alguém vai chegar nos 30 anos ticando todos os planos da listinha, por mais estável emocionalmente e cheio de privilégios que o cidadão seja. A Eliana, outro dia no Saia Justa, contou o que aconteceu quando ela teve uma gravidez de risco e precisou ficar 5 meses em repouso absoluto. Um descolamento de placenta. No auge das minhas gravações, sucesso absoluto. Ela descreveu a mesma sensação que a gente tem no burnout, vendo as oportunidades passando, vendo os planos sendo atropelados, vendo as prioridades, as nossas vontades, os nossos desejos escapando como areia das nossas mãos. No caso dela, eu entendo que seja menos difícil aceitar, porque fica claro desde o início o porquê de você estar desviando da estrada planejada da sua vida para um atalho que te leva a um lugar que você nunca pensou ter que entrar. É uma questão de preservar a vida de um filho. Por pior que seja, a futura mãe aceita, se conforma, se resigna e segue no repouso. Ser mãe em si já obriga a mulher em algum nível a abrir mão do controle. E culturalmente o papel da mãe é o de proteção, de renúncia e de sacrifício. Você vem já com essa programação na cabeça e é validada por quem está à sua volta. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é mais fácil de aceitar do que o que eu vou falar agora. Vamos pegar o caso de um de nós que burnoutou. Em uma cultura em que a gente precisa produzir, ser útil, ativo, etc, etc, burnoutar significa não apenas jogar os nossos planos pela janela, como ser invalidado por isso. A gente ouve que é preguiça, que é uma escolha, que é frescura, que a gente está fazendo drama. E aí fica mais difícil de largar a mão do controle. Porque é aí que a gente agarra firme no leme para seguir navegando pelo curso da vida que a gente anteviu para nós. Mas a fadiga não deixa, a gente não dorme, a cabeça não funciona e a coisa fica inviável. E aí vem a culpa, por não dar conta do que geralmente a gente dava conta. E ao contrário da situação de uma mãe em repouso na gravidez, sem saber por quanto tempo a gente vai ter que lidar com aquela situação. Tem mais um agravante. A medicina convencional não sabe tratar burnout. Tem gente que fica 5, 10, 15 anos e não melhora muito, porque está com o tratamento errado. Eu fiquei 7. 3 só para entender o que eu tinha e 4 para achar alguém que soubesse me ajudar naquilo que eu tinha.
Tem casos de pessoas há muito mais tempo e que, tentando manter o controle, se recusa a tentar a outra abordagem, que é o tratamento correto, mas que sai do tradicional. Tudo é muito importante, tudo é muito preto no branco, planejado, no controle, até que a vida nos passa uma rasteira, até que a gente sofre um acidente, uma violência, um trauma, até que a gente perca uma pessoa querida, os nossos recursos, a nossa força, a nossa saúde. Quando a gente fica doente, mesmo tentando manter o controle e a vida no rumo por um tempo, vai ter um momento em que a gente não vai ter outra opção, a não ser parar. E aí se abrem 2 caminhos. O primeiro é uma rua sem saída, em que você começa a andar e logo se vê em frente a um muro onde está escrito: não há nada que você possa fazer. Quem vai por aí são as pessoas que falam: o burnout destruiu a minha vida. E ficam lá lamentando, chorando, tomando remédio, me ouvindo falar que remédio não resolve, falando: mas eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não posso me tratar. O segundo caminho é uma rua de terra, um monte de buraco, com subida, com descida, umas árvores caídas no meio, lama, arame farpado, mas que te leva à cura. É o caminho que vai te mostrar que a sua vida não foi interrompida pelo burnout. Os seus planos e as suas estratégias é que estavam errados. O burnout corrige a sua rota, imprime um novo ritmo, te ensina que nada é mais importante do que cuidar da sua saúde. Foi a maior lição que eu pude ter na minha vida, de que eu não tinha controle de absolutamente nada. A minha vida mudou de uma maneira muito inesperada. E eu saí dessa mudança inesperada, que foi pela dor, completamente renovada. Num burnout, a gente demora anos para aprender o que a Eliana e outras mães que passaram pela mesma situação devem ter aprendido em dias, porque a gente demora demais para aceitar cuidar da gente. A gente só faz isso quando uma pessoa que a gente ama demais depende que a gente cuide de nós mesmos, como, por exemplo, numa gravidez. De resto, a gente está sempre em último lugar na nossa lista de prioridades, porque é isso que a nossa cultura ensina, é isso que a nossa sociedade cobra da gente. Um burnout te ensina que a pessoa que você mais tem que amar é você mesmo, que planos alterados podem te levar para planos melhores, que te façam mais feliz e saudável. Por isso que eu falo que burnout é uma correção de rota. Imagina que você quer porque quer casar com o Joãozinho, mas a vida te impede de diversas maneiras. E aí, no final das contas, quando você vê que você não vai casar com o Joãozinho, você fica deprimido, se sentindo um lixo, ansioso pelo que pode vir a acontecer, preocupado pelo que vão pensar. E, na verdade, o que você nunca soube é que a vida te livrou de ter um relacionamento abusivo, porque o Joãozinho é um estrupício império de apresentador do GNT. Imagina que você tinha um plano de trabalhar sem parar 30 horas por dia, mesmo sem ter prazer nisso, porque o seu objetivo era mostrar para as pessoas que você não decepciona, que você dá conta, que você é útil. E aí vem um burnout para te mostrar que você está aqui para ser feliz, não para ser um zumbi que repete boletos, boletos, boletos. Você entende como no olhar de Deus é até engraçado você querer continuar sendo um zumbi que está desperdiçando sua vida por não acreditar que exista uma saída? Não é ridículo alguém insistir em seguir num beco sem saída, olhando para o muro, quando está sendo chamado a encontrar uma porta que está pertinho dele, só que ele está de costas? Você sabe de onde vem o nosso sofrimento? Ele vem da gente não aceitar a realidade. E a gente não aceita a realidade quando a gente está tentando controlar e fazer a vida manifestar o que a gente acha que é bom para nós. É assim, você está numa estrada de carro, olhando para frente na estrada, dirigindo seu carro. A vida está num helicóptero, aqui em cima, olhando você na estrada, lá de cima. Quando a vida fecha a estrada e te obriga a entrar num desvio de terra que vai te levar para outro lado, e você insiste, fica tentando seguir na estrada asfaltada, putinho, reclama, força a passagem. Não esqueça que a vida consegue ver lá de cima um acidente lá na frente que daqui, de dentro do seu carro, você não consegue enxergar. Um acidente que iria te complicar muito mais do que fazer esse desvio de terra agora. Vai pelo desvio, aceita. Aceita que você burnoutou e que agora não dá para cumprir os seus planos. Aceita que talvez os seus planos não fossem a melhor coisa para você. Aceita que você precisa agora se colocar no topo da lista das prioridades. Aceita que você agora precisa focar no seu tratamento, na sua rotina, no seu corpo, na sua recuperação e não ficar voltando para a estrada asfaltada. Aceita que você não tem controle da sua vida e que isso pode ser muito bom. A vida é muito mais criativa do que os seus planos mais loucos. Aceita, receba. Acompanhar o processo também é muito importante. Não é só o final. O processo todo me ensinou. Quando não tinha sol para bater na minha cama, eu não podia viver, né? Como eu gostaria.
Eu vou deixar aqui no final 3 aulas para você que pensou, mas a Eliana não precisa trabalhar. Até o próximo!